todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nosso bate-papo com o professor Rogério Ramos, sobre um assunto importantíssimo aí, que é o assunto aí sobre PERDECOMP, pagamento indevido e a maior, né? Nós vamos abordar aí especificamente esse ponto, que é um ponto aí bastante interessante, visando aí a parte de recuperação de créditos fiscais e créditos previdenciários. Sabemos que é um mercado aí latente em relação a isso, a parte de recuperação, e o profissional deve saber, né, trabalhar aí com PERDECOMP para poder resolver as situações aí relacionadas aí à declaração, bem como vinculação com outras obrigações acessórias. Ok? Nós vamos deixar aí um espaço para perguntas e respostas no final da apresentação. Possivelmente essa live vai ser gravada para o nosso canal do YouTube. Deixo as redes sociais no nosso chat, Instagram, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube Samanta Pinheiro Inovar Consultoria, e-mail samanta@consultoriainovar.com.br, e temos o nosso site consultoriainovar.com.br. Tá ok? Com a palavra, então, o professor Rogério Ramos, da Personalize Treinamentos, né? Nosso parceiro agora com a área de tributos federais, e a gente, então, vai iniciar a live a respeito do assunto PERDECOMP. Professor, fica à vontade aí, seja muito bem-vindo, muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, ok? Eu que agradeço, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer esse convite gentil aqui da professora Samanta. Nós já ministramos aulas em outras entidades, já nos conhecemos há muitos anos, só não havíamos nos aproximado, né? Assim, mas agora é em definitivo. Hoje, a gente discutindo o conteúdo, qual que era o caminho mais bacana para a gente compartilhar esse tempinho aqui na live, né? Sei que todos já devem estar cansados desse, pode alguns estarem o dia inteiro assim no computador, mas vai valer a pena esse tempinho, vai ser bacana. Fiquem bem à vontade de perguntar, participar. Vamos deixar as perguntas para o final. Aqui vamos ter uma apresentação singela, mas bem suave para a gente desenvolver uma linha de raciocínio. Sou contador, advogado, já sou consultor tributário há mais de 20 anos em contabilidade de tributos federais. Esse tema, ele, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, no presente momento, ele é o mais importante. Por quê? Estamos passando por uma pandemia. Aqui, claro, a escassez de recursos faz com que a gente tenha que redobrar a atenção em otimizar os recursos de caixa e, principalmente em relação a tributos, utilizar todas as oportunidades possíveis existentes para a gente desembolsar o menos possível. O tema, aliás, eu nem comentei com o Samanta, esse tema foi um tema da minha dissertação, quando eu me formei em Direito, em 99, compensação de tributos federais. Eu nem tinha te contado essa, né? Bacana, não tinha me contado não, professor. Muito bom. Então, e por isso que eu começo nessa pequena linha de raciocínio, né? PERDECOMP. PERDECOMP. Pedido eletrônico de restituição e declaração de compensação, né? Parece ser um palavrão, um signo, né? A gente, no primeiro momento, até poderia se assustar, mas dentro de uma ferramenta, de uma linha de pedido, nós vamos solicitar ao fisco a volta em dinheiro, pedido de restituição, ou uma declaração de compensação. Totalmente pertinente a declaração de compensação. Quando a gente estuda, né, o nosso direito tributário é extremamente formal, né? A gente tem que começar hierarquicamente de cima para baixo. Eu não poderia começar esse tema sem citar o nosso artigo 68 do Código Tributário Nacional. Então, o artigo 68, ele traz o quê? Na estrutura geral desse assunto. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos
contados, nas hipóteses inciso 1 e 2 do artigo 65, da data da extinção do crédito tributário. Aqui, em especial, a gente já pode destacar da data do pagamento. Então, da data do pagamento, eu tenho direito de 5 anos de pedir eventual restituição que eu tenha direito. E, no caso inciso segundo, ele fala, na hipótese inciso terceiro do artigo 65, da data que se tornar definitiva a decisão administrativa ou transitado de julgado de decisão tributária que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido decisão condenatória. Vamos nos concentrar a atenção, a maioria dos casos vão se enquadrar aqui, artigo 68, inciso 1º. Tive um pagamento, desembolso que eu fiz para o governo, aqui em especial o governo federal, só que vejo que eu tenho direito, solicito a minha volta em dinheiro de volta. Ou que eu tenho direito e vou fazer um encontro de contas. Então, esse encontro de contas, vou até me permitir voltar lá na minha dissertação, quando eu fui estudar compensação em tributos federais, é interessante que compensação, ela não tem uma definição específica no direito público, sabiam? A compensação, ela vem do direito privado, ela vem lá do Código Civil, e lá no Código Civil de 1916, na época, né, nós não tínhamos, eu formei antes no Código Civil anterior, e eu lembro lá, artigo 27 do Código Civil, ele destacava o quê? Quando que eu posso compensar? Quando que eu posso praticar o ato da compensação? A compensação é pelo qual se reúnem duas características na mesma pessoa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a pessoa é devedora e credora de alguém, e a outra parte é credora e devedora. Então, você reúne as qualidades ao mesmo tempo em relação à mesma pessoa. No direito público, ele tem essa definição. Ele não tem essa definição, então ele busca emprestado esse conceito. E é para isso que a gente tem que trazer esse pensamento e pensar no direito público. Então, no nosso dia a dia, o que a gente tem como estrutura geral? Que a compensação, ela é uma das formas de extinção do crédito tributário. Então, eu tenho que trazer para vocês aqui o artigo 170 do CTN, também como norma de estrutura e norma de pensamento, para nós todos. Artigo 170. A lei pode, nas condições e sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Só aqui nós temos muitos conceitos que a gente usa e não é teoria. Isso aqui é prática, é no nosso dia a dia operacional no direito tributário. Então, aqui, primeiro passo, a lei, só a lei que vai autorizar qualquer encontro de contas. Como eu citei agora há pouco, se nós estivéssemos falando em compensação no direito tributário, no direito civil, seria automático. Eu pegaria débito de um lado, crédito do outro, falar, não vou te pagar, vou abater do que eu tenho de direito. Só que eu não posso pensar assim no direito público. No direito público, o artigo 170 ele é pontual. As compensações no direito público, no direito tributário, só podem mediante o que a lei autorizar. E foi isso que aconteceu nesses últimos anos. Apesar de a gente ter o direito, ter crédito, utilizar como meu débito, mas eu tenho travas que, infelizmente, eu tenho que seguir. Não dá para impor, chegar na porta da Receita Federal e falar, ó, não vou te pagar porque eu vou abater com esse crédito. Infelizmente, por mais vontade que a gente tenha, a gente não pode fazer isso. Eu preciso seguir a estrutura das leis de cada época.
E essa matéria, a gente vai perceber que teve uma evolução enorme nesses últimos anos. Mas tem muito para evoluir ainda. A gente tem muito que evoluir, porque fazendo a minha pesquisa, né, voltando lá ao começo da compensação do direito tributário, sabiam que a gente já chegou a um limite que a gente não podia compensar tributos que fossem de códigos diferentes? Imaginem só, eu poderia ter códigos diferentes que fosse o mesmo tributo. Então, na história, a gente pode observar que eu cheguei até a proibição de compensar, por exemplo, um devido maior de imposto de renda retido na fonte de folha de salários, que é o 0561, contra imposto de renda retido na fonte 1708. Os dois são imposto de renda retido na fonte. Mesma natureza. Mas percorremos essa proibição. Aí vem um avanço na legislação, falando, não posso ter essa proibição. A proibição, ela foi regulada por lei ordinária e teve um fechamento também aqui no artigo 170, ocorrido em 2001, porque começou a chover ação judicial, aí o pessoal fala, não, agora eu estou entendendo mais os meus direitos, vou entrar com processo contra tudo, contra todos. Aí foi uma época lá em 2001 que começaram a entrar com ação para tudo. Aí virou uma debandada. Queria a matéria de compensação, tudo era processo, tudo processo, tudo processo. Aí veio o governo, ele já viu a saída, ele falou, opa, para frear os contribuintes só mediante lei. Aí vem o artigo 170A. É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de compensação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Aí tem uma freada, fala, ih, caramba, então, mesmo se eu tiver uma discussão em andamento, posso ter limitações. E isso, claro que cria alguns cenários um pouco limitativos, mas vamos adiante. Vamos ver a estrutura operacional hoje. Então, hoje, o que a gente tem que acompanhar? As leis federais, que sofreram modificações, em especial a Lei 9.430 de 96. Então, vejam só, ela altera a legislação tributária e dá outras providências. Vimos as estruturas gerais e agora vamos ver operacionalmente o que eu vou fazer no meu dia a dia. Tenho crédito de PIS, será que eu posso compensar com COFINS, com contribuição social, com imposto de renda? Outra, o que mais acontece, né, entre os casos mais comuns do nosso dia a dia operacional, como nossa área contábil e fiscal está muito cheia, são menos profissionais e mais trabalhos, pode ser que eu tenha erros operacionais, por exemplo, digitei um DARF com valor invertido, fiz um pagamento indevido a maior, e não era para esse recurso chegar na mão da Receita Federal, mas chegou. Será que eu perdi esse valor? De jeito nenhum. Aqui a legislação ela me garante que eu vá pegar de volta. Se eu não tenho fato gerador tributário, de jeito nenhum que esse dinheiro vai ficar por um erro operacional. Só que eu tenho que pedir direitinho. Se eu errar em alguma coisa, o fisco não vai me devolver. Então, na estrutura geral, sujeito passivo que apurar crédito, então só para a gente alinhar nas terminologias. Sujeito passivo, quem é? O contribuinte ou responsável que deve desembolsar alguma coisa e entregar o dinheiro ao governo. Sujeito ativo, o próprio governo. Então, qual que é a relação que a gente está estabelecendo aqui? Sujeito passivo, contribuinte, apurou um crédito. Ele apurou um crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão. Então, ele destampou, ele fala, não, se é tudo administrado pela Receita Federal, por que eu não poderia? Né? Por que não? Então,
eu tenho um crédito, eu vou solicitar perante a Receita Federal, restituição, ressarcimento, compensação, também, mesma coisa. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega pelo sujeito passivo de declaração, na qual constarão informações relativas a créditos utilizados e débitos compensados. Então, qual que é a minha preocupação como contribuinte? Eu tenho que fazer o pedido certo, eu tenho que fazer o pedido perfeito, eficiente, chegar no ponto exato perante a Receita Federal. Veja um detalhe da norma. A compensação no direito tributário, ela só acontece mediante declaração. Se eu não declarar, se eu não pedir, infelizmente não acontece o que eu mencionei lá no direito civil. No direito civil, eu não preciso pedir. É só comprovar que eu sou devedor e credor ao mesmo tempo, eu posso não pagar. Só que a compensação no direito público eu tenho que declarar. Falo, ó, fisco, eu tenho um crédito de imposto de renda retido na fonte, digitei errado, aqui infelizmente paguei a mais, pisei na bola. E eu quero compensar com um débito, vamos imaginar, um débito de COFINS. Então eu tenho esse crédito, você pode consultar no meu conta corrente, que você vai achar lá. E eu quero compensar com esse débito. Eu tenho que pedir. Eu, como contribuinte, o silêncio me prejudica. O débito, se eu não pedir, o crédito, eu perco lá, se passados 5 anos, como a gente acabou de ver no artigo 68 do CTN, a gente tem um princípio no direito, que o direito não socorre aos que dormem. É uma máxima do direito. Então, o direito não socorre aos que dormem. Então, no direito, se passou dos 5 anos, o meu crédito eu perco. E o meu débito? Meu débito vira execução fiscal. Então, olha só a importância desse tema para nós. Veja, eu tenho que estar vigilante. Eu tenho o crédito numa mão e o débito no outro. Se eu não pedir, o crédito eu perco e o débito vira execução fiscal. A gente pensa, pô, que sacanagem. Bem que o governo poderia, né? Falar, pô, eu vi aqui, você tem um crédito, vamos fazer o seguinte, eu vou abater daqui, vamos tocar tudo bem, tudo legal? Não pode, porque a lei obriga que eu tenho que declarar, eu tenho que manifestar minha vontade. Se eu, empresa, não manifestar minha vontade, perdi. Vira, por isso que eu gosto desse tempo, porque a gente tem que monitorar toda a estrutura, entender qual que é o seu crédito, seu débito da empresa, você também, seu débito e crédito da sua pessoa física. Você pode ter um pagamento indevido a maior, você é pessoa física. Por exemplo, a gente está aqui em agosto, né? A gente, desde lá de março, teve lá o imposto de renda da pessoa física, aí prorrogou, e me apareceu um cliente que tinha um caso de um carnetão, né, o código de DARF 0590, 0190, que ele recolheu a mais, ele recolheu, ele acabou fazendo um recolhimento a mais e estava com esse crédito. Ele poderia pedir restituição? Poderia. É que não é tão comum. A gente, toda vez que pensa na Perdecomp, a maioria dos casos são as empresas, né? As empresas que usam Perdecomp. Mas Perdecomp também é possível ser utilizado por pessoa física, um pagamento indevido a maior, tranquilo. Tá? Então, é muito importante. Digamos, esse daqui eu acho que é o slide mais importante, na minha opinião, porque a compensação é mediante declaração. Entender muito bem qual é o meu débito e qual é o meu crédito, ele será recusado. Legal, pessoal? Vamos adiante. Isso é muito importante, né, professor? Porque a gente está lidando aqui com tributos que, grande parte, eles são lançados por homologação, né? Grande parte. Então, a gente está falando aqui do imposto de renda, da contribuição social, né?
do PIS, da COFINS, né? Ou seja, onde o próprio contribuinte ele participa do processo de entrega da declaração do crédito tributário, né? Seja através aí da DCTF Web, perfeito? Seja através da ECF. Então, por isso, só para as pessoas entenderem, quando você fala, nossa, já foi para execução fiscal? Sim, foi para execução fiscal porque já houve antes, né, um lançamento do crédito tributário aí, em função dessas declarações que são transmitidas pelo contribuinte, tá certo? E aí a gente já conhece aí que tem o imposto de renda, tem a contribuição social, na minha área tem o ICMS, que é o SPED fiscal, né? E aí o contribuinte tem que estar atento a tudo isso, por quê? Porque a Receita ela vai analisar isso num conjunto, né? A PERDECOMP com as declarações que foram transmitidas pelo sujeito passivo. Perfeito. E aqui a Samantha acabou falando a palavrinha mágica, né? Que aqui é o lançamento por homologação. Vejam só, o nosso mundo tecnológico, já faz 13 anos, né? Desde o decreto 6.022, a nossa área contábil, fiscal, agora o departamento pessoal, aqui RH, entraram num mundo definitivo aqui, que é o cruzamento de informações. Aqui eu tenho várias declarações que representam o que na nossa rotina? Nós lemos, pega lá um manual, né? Sai lá o manual da FD do CMS, né? Da área da Samantha, que Isso, minha área. 250 páginas de pura diversão. Aí vê lá a submissão tributária, vê lá recolhimento, apuração, se tem crédito, se é cumulativo, não cumulatividade, tem diferimento. Legal, estudei tudo isso. Aí eu enquadro na minha empresa. Então, o enquadramento da minha empresa é o quê? Olha, a minha empresa é uma indústria, tem um crédito outorgado, tem um diferimento, calculei débito menos crédito. Na minha conclusão, eu considero que devo tanto. Esse lançamento é entregue ao fisco, é prerrogativa exclusiva do fisco em receber esse lançamento pronto, que eu estudei, hein? 250, 300 páginas para entregar o lançamento prontinho para que o fisco simplesmente homologue. Perfeitamente. Então, que a Samantha pegou lá do direito tributário, lá no CTN, está escrito lá, lançamento por homologação, também conhecido na doutrina como autolançamento. Por que? Porque eu estou me autoconfessando devedor. Eu me autoconfessando devedor vira uma execução fiscal. Se eu não cumprir o que eu mesmo declarei, o que vai acontecer? Execução fiscal. Então, a construção que a gente faz, a gente trabalha para o fisco, a gente trabalha, só não recebemos, mas a gente tem tudo mastigadinho. Então, para o lançamento, se eu tiver alguma imperfeição, eu tenho que corrigir o que eu autoconfessei. Então, o lançamento da PERDECOMP, ele é um complemento do que eu já vim confessando, também outra característica importante da PERDECOMP. A PERDECOMP, no caso de compensação, na compensação eu tenho o encontro de um débito e um crédito. Vamos imaginar que eu acabei interpretando que eu tinha um crédito, mas na verdade eu não tinha. Aí o fisco analisa, fala, não, aqui o professor já está pedindo aqui, ele não tem esse crédito. Porém, a PERDECOMP ela tem o efeito declaratório. Significa dizer o quê? Que o crédito não existe, mas o débito foi confessado. Então, a PERDECOMP ela é muito importante porque ela tem esse efeito declaratório. Ela declara tanto o débito quanto o crédito. Se o fisco perceber que esse crédito não existe, não é a declaração inteira, ela não vai para o espaço, não. O débito subsiste e pode conduzir a uma execução fiscal. É também lançamento por homologação. Legal? Isso aí.
Pode complementar, Samantha, se quiser Não, é complementar. o artigo que eu lembro, é o 151, né? E do Isso, CTN. é o 150, que ele traz a estrutura do lançamento e continua no 51, exatamente. Isso, com a Tem um aplicação do CTN. lançamento por homologação, só para as pessoas não ficarem perdidas, né? E 173 é o declaração, mas não é a grande parte aqui é homologação, tá, pessoal? 150, 151, quem quiser aí estudar do CTN. Perfeito, professor. Estou adorando, viu? Legal. É, a gente principalmente a gente que é advogado, a gente que é apaixonado por essas matérias, né? Fica. Quem me conhece já está vendo meus olhos brilhando, entendeu? Brilhando, é. Aí, legal, vamos lá. Vamos aqui no operacional, o que que eu montei? Um exemplo bem simplesinho. Vejam só, a empresa, ela recolheu no dia 20 de junho de X1, por exemplo, um DARF, um PIS, valor de R$ 2.000. Então, o que que aconteceu no meu dia a dia operacional? Eu fiz um DARF e recolhi, 20 de junho. Período de apuração, maio, só que na apuração, quando eu fui confrontar, a gente pode até encaixar aqui o exemplo, lá na EFD Contribuições, vamos imaginar que a apuração de débito menos crédito, o correto seria R$ 1.600. Então, ficou R$ 1.600 é o lançamento por homologação correto. Só que eu desembolsei R$ 2.000. Com isso, eu fiquei com um crédito de R$ 400, que foi utilizado, que utilizou para compensar com a estimativa do imposto de renda devido, relativo à competência de maio. Claro, nesse momento, né, hoje a gente tem uma pequena limitação que teve uma lei dos caminhoneiros que foi aprovado colocando uma restrição de compensação de algumas matérias. E o governo fez isso com o intuito de restaurar o caixa. Então, a gente teve a crise dos caminhoneiros, mas até a lei dos caminhoneiros, como a gente tem que acompanhar o prazo de prescrição, eu vou responder os últimos 5 anos. Esse exemplo serve tranquilamente, porque depois a lei dos caminhoneiros tem uma limitação, mas antes está valendo. Então, qual que é a minha manifestação de vontade aqui? Eu tenho aqui uma Perdecomp, data da criação, pessoa jurídica, peguei um CNPJ fictício. Quando a gente está preenchendo o Perdecomp na prática, o que a gente tem que fazer? Uma pessoa jurídica que não tem nenhuma característica especial, então, por exemplo, ela não é banco, não é seguradora, ela é uma pessoa jurídica em geral. Ela é chamada outra qualificação. Então, a gente vai fazer um pedido, outra qualificação, tipo de documento. O que eu quero? Agora que é a hora do filtro. O que eu quero? Eu quero fazer uma declaração de compensação. Qual que é a função da declaração de compensação? Mostrar qual que é o meu débito e qual que é o meu crédito. Lembrem bem, se eu não pedir, nada acontece no direito tributário. Se eu tivesse no direito civil, eu não precisava disso. Mas, infelizmente, como nós estamos estudando aqui o direito público, infelizmente, eu tenho que pedir. Declaração de compensação. Pessoa extinta por liquidação voluntária? Não é o caso, então a empresa continua funcionando, ela não está em fase de liquidação. Tipo de crédito? Pagamento indevido ou a maior? Ou seja, esse recurso, no nosso exemplo, tinha que ter chegado somente R$ 1.600. Chegou R$ 2.000. Chegou de forma indevida. Chegou ou a maior. Indevido se ele fosse completamente desnecessário. Ou a maior. Por causa da própria estrutura do Código Tributário Nacional, crédito oriundo de ação judicial, não. Eu tenho que declarar, porque se for oriundo de ação judicial, qual que é o nosso requisito? Tem que ter terminado o processo. Aí eu tenho que identificar operacionalmente, né, dentro da estrutura da empresa, informado em processo administrativo anterior? Não, a matéria é nova. Informado em outra Perdecomp? Também não, é a nossa primeira declaração.
Crédito de sucedida também não é o caso, só se tivesse ocorrido alguma situação societária especial, incorporação, fusão, cisão, né? Data do evento, percentual, não foi nada disso. Modelo de documento, DARF comum. O meu DARF comum, data da arrecadação, arrecadei dia 20 de junho, que foi a data que caiu no conta corrente. Código da Receita 6912, grupo do tributo, IS. Enchi aqui a primeira tela, nome empresarial, inventei um nome qualquer aqui, o nome da empresa, compensação pagamento indevida maior, na próxima vez eu coloco limitada aqui. Data da criação, qualificação sequencial. Aí aqui vem uma frase longa. O que significa essa frase longa aqui? O fisco ele quer saber se eu tenho alguma situação específica, impeditiva, que eu possa solicitar a compensação. Então, ele pergunta o quê? O crédito perfeitamente identificado no presente documento eletrônico tem como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de inconstitucionalidade? Foi uma pergunta. Não tenha sido a sua execução suspensa pelo Senado? Segunda pergunta. Não tenha sido julgado inconstitucional em sentença judicial transitada e julgada a favor do contribuinte? Que não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovado pelo Supremo? Se alguma dessas for sim, ele me impede aqui de eu pedir, de solicitar. Por quê? Isso são ações coletivas e que, na verdade, eu precisaria, por exemplo, aqui no caso, ter uma declaração de constitucionalidade pelo Supremo. Só ele que expulsaria do universo jurídico a minha pretensão, a lei que está defeituosa. No caso, posso prosseguir. Se eu ficasse parado nessa questão, eu nem abriria o resto do documento. Então, ele já é vinculado. Legal. Agora, eu preciso explicar direitinho para o governo como foi esse meu pagamento indevido a maior. Esse meu pagamento indevido a maior, eu preciso dar todas as informações necessárias para que o fisco consiga identificar se eu realmente tenho esse crédito ou se eu estou jogando um verde aqui só para não pagar, por enquanto, o tributo. No meu caso, eu tenho aqui código de DARF 6912, que é o do grupo PIS, PASEP, valor do crédito original o valor original do crédito inicial, R$400. Aqui é um erro comum. Tome muito cuidado. No exemplo que eu montei, eu tenho algo que eu reconheço que devo R$1.600. Só que eu arrecadei R$2.000. O meu crédito, o meu pedido é somente R$400. A época que eu trabalhava na consultoria, né, eu trabalhei muitos anos na consultoria, tratava aqui, exatamente da parte federal, tinha muita consulta que surgia em relação a isso. Imaginava-se que o valor original do crédito fosse meu DARF inteiro. No nosso exemplo, não. Só se fosse o DARF inteiro recolhido indevidamente. No nosso exemplo especificamente, o DARF foi recolhido R$2.000, mas o devido era R$1.600. O meu crédito é só os R$400. Veja que é muito importante isso, porque se eu errar o pedido aqui, todo o resto vai para o espaço. Tá? Então, ele é muito, muito cheio de dedo, perder compra. Ela é muito boa, só que ela é muito cheia de dedo. Crédito original na data da transmissão. Então, aqui, nesse momento, eu só tinha preenchido esse campinho, aí depois eu teria que ter preenchido até o final e voltado aqui, mas vamos por etapas para vocês entenderem direitinho. O crédito original da data da transmissão, nesse momento, como é o meu primeiro pedido, continua sendo os R$400. Poderia ser diferente se eu tivesse numa segunda perder conta. Por exemplo, eu usei R$100
Qual que seria o crédito original na data de transmissão se eu estivesse fazendo uma segunda? 300. Então, eu vou usando até zerar. No nosso caso, eu tenho meu crédito de R$ 400, crédito original na data de transmissão, se for a primeira, é meus R$ 400. Aqui, no canto à direita, inferior, ele traz a Selic, que é a atualização desses juros pelo fato desse dinheiro ter ficado na mão do fisco. 10,66, por exemplo, dessa época. Acumulado da data que eu arrecadei até a data que eu estou pedindo. Poderia muito bem o contribuinte falar, não, vamos fazer um negócio simples. Eu não quero atualização de juros, não. Eu só quero os R$ 400 de volta, já estou feliz da vida. Não pode. Vocês veem que aqui o programa ele até bloqueia. Ele não deixa prosseguir. Por quê? Questão de justiça. Falar, já que esse dinheiro ficou comigo, eu tenho que devolver atualizado. E também, o meu crédito não é só 400, é ele mais atualização dos juros no tempo. Então, é esse que é o meu crédito construído e detalhado para o governo. Legal. Próxima telinha, então nós vamos ter aqui período de apuração, ou seja, aqui eu vou informar na ficha DARF comum o DARF da forma que ele existiu. Então, período de apuração 31 de maio, CNPJ, Código da Receita, vencimento 20 de junho. Só que aqui eu tenho que identificar o DARF da forma que existiu. Existiu por R$ 2.000. Na tela anterior eu já expliquei, meu crédito é só R$ 400. Mas eu tenho que aqui mostrar para o governo, olha, quando você for buscar lá no conta corrente, você vai achar um DARF de R$ 2.000 arrecadado dia 20 de junho. Ah, entendi. E dentro desse DARF está meu crédito de 400. Tá? Então, na ficha DARF comum, você vai mostrar um DARF da forma que existiu. Lá no começo, eu já expliquei que o meu crédito não é tudo isso. Poderia ser, mas no nosso exemplo, não. Eu montei de propósito para ter mais conteúdo para a gente comparar. Então, meu crédito é só 400. Aqui, a ficha é o DARF da forma que existiu. Legal. E agora eu vou para a última etapa. Eu tenho que mostrar o débito. O crédito eu já expliquei direitinho. E o débito? A estimativa apurada no mês de maio foi de R$ 2.500. Parte dessa estimativa a empresa pagou via compensação, né? Quis deixar aqui no popular, pagou entre aspas, por quê? Esse débito é R$ 2.500. Eu posso quitar ele por várias formas. No nosso exemplo, R$ 400 eu usei com crédito e R$ 2.100 eu fui no banco pagar. Então, eu posso extinguir meu crédito tributário por várias modalidades, desde que totalize o total do débito. Na Perdecomp, qual que é o meu cuidado? O meu pedido é só de compensação. O que eu fui pagar no banco, esse trecho vai lá para a DCTF, a Declaração de Débito e Créditos Tributários Federais. A minha preocupação nesse pedido que a gente exemplificou aqui é simplesmente mostrar qual que é o meu crédito e qual que é o meu débito. Essa que é a minha função. É mostrar o que eu tenho de crédito para compensar nas outras modalidades de extinção. Se eu vou pagar, se eu vou fazer dação em pagamento, se vai ser um crédito de decisão judicial, aí vai para outro lugar. A função da Perdecomp é mostrar detalhadamente qual o meu débito e o meu crédito para explicar nessa compensação. Então, o débito que eu vou extinguir com esse crédito vai ser 5993, imposto de renda, lucro real, estimativa, período de apuração, estimativa é a estimativa mensal, periodicidade mensal principal, R$ 400. Vencimento, 30 de junho, total do débito, R$ 400.
Então, esse que é o meu detalhamento. Então, eu peguei PIS e compensei com COFINS. Como a gente viu na lei, a gente pode fazer isso? Pode, porque são tributos diferentes, porém, todos administrados pelo mesmo órgão. Legal. Depois de inserido esses dados de crédito e débito, pagamento em devida maior, ele vai ficar exibido da seguinte forma. Valor do crédito original, crédito inicial, R$ 400. Crédito original da data da transmissão, ainda só no fechamento da declaração ele tem aqui preenchido, foi o primeiro. Total de débitos nesse documento, R$ 400. Só que aqui a gente tem uma sutileza, né? O total de crédito original utilizado nesse documento, ele não foi R$ 400. Por quê? Eu tenho uma pequena atualização aqui, ó, 10,66. Lembra que essa atualização a gente não conseguiu tirar? Então, meu crédito não é R$ 400, ele está dando 441, alguma coisa assim, né? 10,66. Então, o meu crédito original nesse documento, digamos, eu estou usando 90% de principal, 90% de juros. E que vai sobrar uma coisinha aqui, vai sobrar uns R$ 38,53. Viram que interessante? Então, se a gente não sabe direitinho essa questão, a gente acaba deixando essa sobrinha. Aqui, o exemplo foi um débito de R$ 400 com crédito de R$ 400, só que a atualização ela é desde o momento que existiu. Então, a gente tem que guardar que pode ter uma sobrinha, que isso vai sobrar até para uma próxima perder comp. Ok? Então, nesse caso, vai ser aceito tranquilamente e a gente ainda tem uma sobrinha, porque a atualização de tributo é obrigatória. Não vou renunciar. Claro, se eu deixar isso por mais 5 anos, o governo vai pegar para ele. Aqui foram valores pequenos, mas imaginem só, eu poderia ter um valor acumulado. Se eu errar em várias perder compras, tomando várias perder compras, daqui é o dinheiro, né? Sem dúvida. Então, nesse exemplo prático aqui, a gente pode notar que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba deixando dinheiro para o governo. Sim. Legal? Então, fechamos. A última tela, né, a representação desse pedido. Aí depois vai gerar um protocolo, o valor da transmissão, tudo. Então, essa daqui eu não cheguei a transmitir, aqui foi um exemplo que eu montei, não é de nenhum cliente, senão acabaria expondo e não pode, né? Mas dá para contextualizar direitinho esse cenário, que se eu errar em alguma das telas, pode me dar problema. Isso que é o importante, né? Agora, Samantha vai mostrar para os colegas que a gente tem a oportunidade de se aprofundar no tema Perder Comp. Esse foi um dos exemplos que a gente tem de trabalho de preenchimento, mas tem numerosos casos para que a gente poderia passar aqui a noite inteira exemplificando, né, Samantha? É verdade, professor, né? Eu já passei aí para eles no chat o link do nosso curso aí de Perdecomp, né? Esse curso ele vai ser realizado no dia 27 de agosto, tá? Então, estamos aproximadamente a 15 dias desse curso. Será um curso online, com a transmissão pela ferramenta Zoom, no horário das 9h30 às 17h30. O valor do investimento desse curso, R$ 380, tá certo? O link para inscrição deixei no chat, né, para vocês, tá certo? E esse é um assunto importantíssimo, pessoal, para quem aí está trabalhando na parte de recuperação tanto de créditos fiscais quanto de créditos previdenciários, né? Então, não é só para a gente ficar aqui limitado na parte fiscal, não. O Perdecomp, nós vamos ter aqui duas situações para trabalhar com o Perdecomp, que é o Perdecomp Programa, né? Que esse que o Rogério abrangeu foi o programa, né, Rogério?
Esse Foi offline. né? Foi offline. Foi o offline. Então, nós vamos trabalhar no curso com a modalidade programa, tá certo? E vamos trabalhar com a modalidade web, tá ok, pessoal? Por quê? Porque você tem situações que você vai poder trabalhar no programa e você vai ter também situações que você vai trabalhar com web. Então, por exemplo, eu quero fazer uma recuperação de créditos previdenciários, né? Então, eu vou poder usar aí quem está no contexto, né, doutora Sandra, que não deixa mentir, a nossa professora, né? Quem está no contexto aí do E-Social, quem está no contexto da FDRINF, e que evidentemente está fazendo entrega de DCTF Web, está também no contexto da Perdecomp Web, perfeito? Em que há uma possibilidade, né, doutora? Em que há uma possibilidade para aquelas empresas que têm saldo de retenção do INSS fazer aí a utilização do web, né? Bem como também, pessoal, a gente faz o Perdecomp Web para situações envolvendo compensação cruzada, né, professor? Né? Isso. É isso? Então, existem diversas situações para se fazer compensação, tá? É um mercado extremamente interessante, é um nicho interessante e que tem poucos profissionais, tá certo, pessoal? Eu posso dizer aí que, vamos dizer, de 100% dos profissionais, eu acho que 20% não sabem operar com Perdecomp. Confere, professor? Você tem mais ou menos essa estatística? Acredito até que seja um pouco mais, porque tem 20%, desculpa, sabem. 80% sabem, é isso? Concordo, agora concordo plenamente, exatamente. Também concordo com isso, 80% não sabe. 80% não sabe. Aí o que acontece? Eu quero fazer a contratação de um profissional, tá? Completo. Eu quero fazer a contratação de um profissional, um analista fiscal. E esse analista fiscal vai ter que saber trabalhar com SD, com SF, com DCTF Web, com FDRINF e com Perdecomp, pessoal. E a grande verdade é que nós temos que cuidar da nossa capacitação, né? Se a gente tem aí, trabalha numa empresa, que a empresa possa custear o curso, excelente. Agora, se a empresa, né, a gente está vivendo uma situação delicada, não pode custear o curso, o que a gente está colocando para vocês? Que esse tema é de relevância para as empresas. Esse é um tema que gera fluxo de caixa para as empresas. Esse é um tema que evita demissão nas empresas. Então, esse profissional que vai fazer recuperação, ele é um profissional diferenciado no mercado, pessoal. Por que eu estou falando isso? Ele aumenta as perspectivas de trabalho, até para trabalhar não só com contabilidade, mas com consultoria, certo? Dificilmente vai ficar desempregado, né? Então, o que a gente percebe é que estamos falando aqui com um público que grande parte aqui é contador, tá? Mas que a gente percebe aqui que muita gente não opera com Perdecomp e acaba ficando o quê? O crédito para trás, né, professor? Aquele crédito vai ficando para trás e a empresa, muitas vezes, com dificuldade para gerar fluxo de caixa, não vê alternativa. Às vezes, né, tem que demitir. Então, nós somos rapidinho, professora. Nós somos aqueles profissionais para poder buscar o quê? Uma sustentabilidade, né, das empresas. Então, esse assunto é de extrema importância. Pode falar, professor. Exatamente essa fragilidade dos contadores com seus clientes, né, que agora estão praticamente operando as duas áreas, né? Os contadores hoje, eles são o DP, o RH, o fiscal, o contábil. Então, o escritório de contabilidade, ou aquele profissional que está isolado, atendendo lá os seus clientes, ele está recebendo aí um
o fluxo de informações, sistemas complexos não são fáceis, sabemos disso, e pode exatamente levar, às vezes, o cliente a uma situação de um débito sem compensar por falta de um conhecimento, de uma operação naquele sistema em si, né? O Perde-Compre Web, por exemplo, a nossa DCTF Web, que está em operação aí há mais de um ano. Então, realmente, o curso é de extrema importância para as duas áreas, para o profissional centrado, para a empresa, para aquele escritório de contabilidade, aqueles que puderem também, né, divulgar, passar aos colegas, porque eu tenho tido muito esse questionamento preciso, como eu encontro esse tipo de treinamento. Tenho visto muitos profissionais apresentarem também e acaba exatamente nisso, nessa dificuldade, nessa preocupação e nesse perigo na informação do Perde-Compre e o Perde-Compre Web. O risco muito grande de fazer a vinculação lá na DCTF, se for feita uma declaração errada, indevida, aqui na declaração do Perde. Porque, às vezes, como até apresentei na live, no curso, o Perde-Compre Web, muitas situações eu preciso fazer o Perde-Compre para depois fazer o Perde-Compre Web. Os sistemas são iguais, mas nós temos que ter algum cuidado e relevância em relação ao que vai compensar, o período, a pendência. Realmente é de extrema importância. Nunca esquecendo da DCTF também, que ela é ligada diretamente ao que você declara da compensação. Porque se não tiver ligação, a Receita acaba deixando o teu Perde-Compre indeferido lá a vida toda. Exatamente. Isso mesmo. Entendeu? Fica a vida toda em análise, e você não recupera o crédito nunca. Porque você não fez o que deveria fazer, o encaixe, a amarração do teu débito e crédito junto com a DCTF, você perde, a tua empresa fica no prejuízo de qualquer forma. Isso aí, Ronaldo. Essa vinculação, né, da DCTF com o Perde-Compre, ela é fundamental, né? Fundamental, isso também mesmo. porque muitas declarações podem cair na malha da Receita também, né? Então, se a gente não faz aí o correto preenchimento, isso possivelmente vai cair na malha da Receita. E aí é só dor de cabeça que você tem que voltar lá na SF. Eu tenho colegas que estão voltando na SF de 2016, tá, pessoal? Tá? Por causa, não é verdade, professor? É isso. Voltar lá na SF de 2016 para poder fazer a retificadora e processar o Perde-Compre, entendeu? Porque teve ali alguma divergência, né? Por exemplo, muito do meu crédito tributário eu tenho que vincular na SF. Se eu estou pedindo um PERD que não foi vinculado na SF, como é que a Receita vai processar? Não vai processar, né? Então, isso é fundamental, a gente ter um conhecimento aí desses assuntos e vamos fazendo a diferença na vida das empresas. Qual vai ser o dia mesmo do curso, o próximo curso que vai envolver a DCTF Web? Então, vamos lá, Ronaldo, nós vamos fazer o curso de Perde-Compre, Programa e Web, tá? Uhum. Esse curso, fatalmente, me corrija se eu estiver errada, professor, fatalmente o professor Rogério, ele vai fazer batimento com a DCTF, né? Vai fazer batimento, por quê? Porque eu vou fazer um pagamento indevido, mas como é que a informação ela se mostrou na DCTF, entendeu? Então, são coisas que elas se conversam, tá certo? Eu estou perguntando então, fale. Há um interesse de eu ficar sabendo que, de repente, eu possa falar lá para a empresa que tem uma pessoa que trabalha diretamente com a DCTF Web, e ela tem créditos, né, de retenções para vincular aos impostos previdenciários. Então, e isso é muito importante para que ela tenha esse conhecimento. Ela assista para poder
ela ficar mais apta Então, possivelmente, ela tem saldo de retenção, né, doutora Sandra, da Lei Isso, 9.718, que está no escopo do programa do professor Rogério, que é saldo de retenção Lei 9.718. Você retenções sobre nota fiscal. Isso. Você, Ronaldo, você quer que eu te encaminhe um e-mail com o escopo do curso? O curso é Perdecomp mesmo, porque você já identificou, na verdade, que há um saldo de retenção, tá certo? Houve um saldo de retenção porque teve vinculação lá do E-Social, teve vinculação com a FD-REINF, nem isso? Teve processamento do débito, teve processamento do crédito, teve a confissão de dívida na DCTF Web. Então, possivelmente você teve ali um saldo de retenção. E aí você quer utilizar. Então, isso é escopo do Perdecomp mesmo. Isso. Isso é escopo. Tem que ser feito, sem dúvida. O DP saiu da GFIP e não tinha noção. O departamento pessoal, ele não operava um Perdecomp, DCTF. Isso aí foi uma situação totalmente nova e complexa para o departamento pessoal, com certeza. Então, hoje, você fazer aí uma compensação que era feita antes na GFIP, a GFIP era declaração, confissão de débito, declaração, era uma baguncinha, mas a compensação eu tinha lá, eu tinha campo acumulado e poderia até trabalhar isso mês a mês. A DCTF Web é totalmente diferente. Nós agora estamos trabalhando com todos os sistemas alinhados lá da Receita Federal, né? E dos PED, dela. Então, para o DP, está sendo uma dificuldade muito grande vocês administrarem essas restituições, essas compensações, o que vai ficar para o mês que vem, o que eu vou poder aproveitar. Cada DCTF é um flash. Eu sempre indico isso. A professora Sandra... Essa é a professora Sandra, sim. Cada DCTF é um flash. Cada uma é um movimento de mês, é a minha vida daquele mês. Mês que vem, é um outro departamento. Aí é que entra o PERD e todas essas operações para as empresas. Quando elas saem daquela DCTF, opa, o que eu tenho para o mês que vem? É isso que tem que ser, né? Trabalhado. E correr lá no sistema, fora da DCTF, trabalhar todo esse processo do Perdecomp para a próxima DCTF. Ela é assim. Cada mês é uma declaração diferente da outra. Mas você vê, foi um caos. A professora Sandra falou certinho aqui, o profissional da área, departamento pessoal RH, tem bem forte o conceito do direito do trabalho, do direito previdenciário, só que aqui a DCTF, aqui a Perdecomp, ela exige a estrutura de lançamento, como a professora Samantha lembrou bem, o lançamento por homologação. Então, o lançamento por homologação ele vem do direito tributário. Então, são pequenas ferramentas do direito tributário que vão ser imprescindíveis dentro do ambiente departamento pessoal. Exatamente. Então, agora, as áreas estão se conversando. Né? Eu, como contábil fiscal, sempre teve... mas sempre aquela meio rixa, né? O pessoal... Isso. Fiscal contábil... Eu falava isso lá no social. É isso mesmo. Cada departamento pegou um SPED para você. E aí, todo mundo tem que estar de mãos dadas. Agora unificou, né? Está tudo muito amarrado, muito ligado. Todos amiguinhos. No momento que você deixa de declarar numa perna e a outra não faz, já era. Aí cai na malha e não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito. A preocupação, quem vai encerrar o sistema aqui no âmbito previdenciário, quem vai encerrar
toda a operação daquele mês. Isso, lá no início da FD, tinha muito essa dúvida, eles contestavam muito as empresas, mas eu sou fiscal, eu sou contábil, eu não tenho nada a ver com DP. Quem vai encerrar a declaração, a segunda declaração do mês? Isso, todos têm que dar as mãos, serem solidários em tempo, porque tempo para a empresa é dinheiro, porque desses setores que furar o tempo penaliza a empresa. Então, os prazos, eles são cobrados pela Receita sem dó. Sem dó. Certinho. Isso aí. É isso, pessoal. Uma live excelente, né? Com 2 parceiros maravilhosos, né? Doutor Rogério, né, que também é contador e advogado, né, tributarista, e o conhecimento do direito, sem dúvida, ajuda muito na parte contábil, né? Doutora Sandra, advogada trabalhista, e também tem essa visão aí do e-social, da REINF, da DCTF Web, sensacional. Eu amei esse bate-papo. Nós vamos aí subir com essa live para o canal do YouTube, tá ok? Presença de todos, tá? Agradeço aí, em especial, doutora Sandra, agradeço o doutor Rogério, tá ok? Curso, então, dia 27/8, tá? Horário de 9h30 às 17h30, e aí vocês têm o meu Instagram, @prof. Samantha Pinheiro, canal do YouTube Samantha Pinheiro Inovar Consultoria, tá? E site da empresa consultoriainovar.com.br. Agradeço a presença de todos, tenham todos aí uma excelente noite.